uma denúncia contra Alexandre de Moraes por crimes contra a humanidade. Quem melhor explicou essa história, os bastidores dessa história, foi o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. São o preço do ego inflado do Lula. Lula dá soco na mesa e expõe uma guerra interna que racha a sua pré-campanha. STF reage aos EUA e diz que vai continuar atuando sem pressão externa. É isso mesmo. Na quinta-feira, o presidente do STF, Edson Fachin, respondeu à menção do governo dos Estados Unidos sobre decisões da Corte que influenciaram a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Fachin destacou a independência do judiciário como fundamental para o Estado democrático de direito. Conforme o STF, suas decisões são públicas, fundamentadas, submetidas unicamente ao império da Constituição e das leis brasileiras. Na nota, Fachin classificou a independência do judiciário como um princípio fundamental do Estado democrático de direito e uma garantia da cidadania. De acordo com o presidente do STF, essa autonomia protege a liberdade, a igualdade e os direitos fundamentais. Alexandre de Moraes assume a presidência do STF até fim do mês. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do Supremo Tribunal Federal durante a segunda metade do período de recesso judiciário, que se estende desta quinta-feira até o próximo dia 31 de julho. Cabe ao magistrado, como vice-presidente da Corte, dividir o comando com o atual presidente da Corte, Luiz Edson Fachin, durante o plantão judicial. Fachin ficou responsável pelo tribunal durante a primeira metade do recesso, de 2 a 15 de julho. Dessa forma, Moraes ficará responsável por decidir as questões de urgência durante o intervalo. Vale lembrar que em janeiro o ministro também assumiu a presidência durante metade do recesso. O tarifaço de 25% saiu contra os produtos exportados brasileiros. Mas quem melhor explicou essa história, os bastidores dessa história, foi o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, que disse que o Lula não negociou nada e que colocou o ego, o próprio ego, acima de um acordo com os Estados Unidos. O Lula, o que ele fez? Ficou quieto diante disso? Não, ele colocou mais gasolina nessa fogueira. Eu vou te mostrar agora os bastidores da troca de farpas entre os governos. Bom, é assim que aconteceu. Depois do tarifaço de 25%, ontem nós antecipamos aqui no canal que isso aconteceria, era inevitável. O Brasil não fez nada durante todo o arrastado processo de investigação comercial promovido pelos Estados Unidos. Não cedeu em nada, só, enfim, ficou cutucando o Trump. Mas o ponto é que o Rubio, ele disse o seguinte a respeito da negociação no seu X. Disse que o Lula, aspas, não negociou de boa fé, que o Lula colocou o ego acima de um acordo. Essas tarifas, disse o Rubio, são o preço do ego inflado do Lula. E é verdade, ele fez 5 reuniões, o Lula, com americanos e não cedeu em nada, como eu acabei de mencionar. O que o Lula responde a essa fala do Rubio? Ele fica quieto, pelo menos, para deixar a gente um pouco em paz? Não, ele não consegue. Ele vai lá e faz, ou manda dizer, que se vai fazer aqui no Brasil aplicar a lei da reciprocidade, ou seja, ele vai aplicar sobre os produtos norte-americanos que chegam ao Brasil uma tarifa igual. Ou seja, meus caros, se a tarifa de exportação já prejudicava a nossa economia, o Lula vai prejudicar ainda mais a nossa economia, taxando produtos que aqui chegam dos Estados Unidos. Isso só nos prejudica em dobro, isso só nos prejudicará 2 vezes. E pior, o Trump já disse que se houver aplicação da lei da reciprocidade, então os Estados Unidos vão taxar ainda mais o Brasil. Onde o Lula quer chegar com isso? Ele quer criar uma guerra comercial, e espero que só comercial, com os Estados Unidos para ver quem pode mais, sendo que a gente não pode nada. E sendo que talvez esse governo
Ele precisa pensar nessa possibilidade, esteja de saída e vai deixar uma herança maldita para quem chegar. Como é que isso é a cabeça de um governante? Como é que essa pessoa pode ser sã? Como é que isso pode ser um ato de alguém responsável? Como é que alguém pode pensar que isso é um ato de um estadista? Pelo amor de Deus, só se pensa na campanha. Essa é que é a verdade. O Lula quer usar, e aqui a gente fala isso reiteradamente, o Lula quer usar esses episódios todos, não é de hoje, para criar uma guerra, nós contra eles, brasileiros contra americanos. Não caia nessa. Você mesmo que é de esquerda e eventualmente esteja aqui ouvindo, não caia nessa. Cobre do seu presidente ou cobre daquele em quem você vai votar que haja como um governante e não como um candidato que coloque em risco a economia do Brasil só para ficar bonito na foto. Pelo amor de Deus, nós precisamos de uma solução imediata. Quem paga essa fatura não é o Lula, é o trabalhador. A própria indústria já alertou que o tarifaço derruba a competitividade e ameaça as exportações do Brasil, diz aqui a matéria de hoje do Estadão. O ego de um homem parece que virou realmente prejuízo de todo mundo. Não é possível que apenas isso esteja em jogo. Só um cálculo político por parte de Lula e que se dane o Brasil. E se é assim, não é possível que você que está aí nos ouvindo não perceba isso, ou não faça nada, ou não fique no mínimo indignado. Mas a gente falou ontem aqui que 21% dos produtos exportados brasileiros seriam atingidos. Hoje o Estadão já fala em 40% dos produtos atingidos. E já há estudos que apontam que você tem um impacto nessas tarifas impostas a mais de 90% dos produtos globais, se você for pensando de forma escalonada. O Lula precisa sentar e conversar com o Trump. Ou então, governante do Brasil ele não é. Deixa aqui o seu comentário e também se inscreva no nosso canal, que a gente quer que você faça parte da nossa comunidade. Lula dá soco na mesa e expõe uma guerra interna que racha a sua pré-campanha. O maior problema de Lula hoje qual é? Não é o adversário Flávio Bolsonaro. Não é também o tarifaço dos Estados Unidos, esse ruim para o Brasil e para os brasileiros. Mas para Lula, na verdade, é uma verdadeira bênção eleitoral. Afinal de contas, ele vai sair por aí gritando soberania. O maior problema do Lula hoje é o caos instalado dentro da própria equipe que chega a brigar na frente dele. E quem revelou isso não fui eu não, foi a Folha de São Paulo, um jornal que ninguém pode acusar de ser bolsonarista, né? Lê comigo aqui essa cena. Há cerca de um mês do começo oficial da corrida presidencial, a pré-campanha de Lula vive disputas por espaço, presta atenção, por espaço, dentro do núcleo de decisões do seu comitê eleitoral. A briga por poder vai da equipe de comunicação à definição do plano de governo para o eventual Lula 4. Passando ainda pelo jurídico. A comunicação tem sido alvo de disputas constantes no núcleo do petista, a ponto de o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, e o chefe do gabinete do presidente, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, terem travado um debate diante do presidente sobre os rumos da campanha. Segundo dois aliados próximos, Lula teve que dar um soco na mesa para interromper a discussão. Então veja, não é força de expressão. Lula deu um soco na mesa, tanta é a briga na frente dele que acontece dentro da campanha. De acordo com esses relatos, Lula reclamava com Sidônio do tom festivo de uma peça publicitária produzida pela SECOM, lembrando que já havia se manifestado contrário a esse tipo de propaganda. Enquanto Sidônio contra-argumentava, Marcola apoiou a opinião do presidente, desencadeando uma discussão entre os dois. É isso mesmo. O presidente da República precisou dar um soco na mesa para calar os próprios marqueteiros. Isso há pouco mais de um mês do início da campanha. E ela já está aí pegando fogo por dentro. E há várias outras brigas, gente, como esse infográfico aqui da Folha mostra. Acompanhe aqui comigo, ó. Outras áreas de briga além da área de comunicação. Plano econômico de governo. Sérgio Gabrielli versus Fernando Haddad. Um é o coordenador do programa, outro é o ex-ministro da Fazenda, que acho que na verdade foi o melhor ministro da Fazenda da história, só que do Paraguai, não do Brasil, né? Porque as empresas vão para lá, depois ele gerar esse ambiente econômico de quebradeira, mas estão aí os dois brigando pelo quê? Diretrizes da política econômica no plano do governo. Briga também na equipe jurídica. De um lado é Dinho Silva, presidente do PT, e do outro Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas. Motivo? Divergência entre uma atuação jurídica técnica e discreta e uma atuação mais política e combativa.
Repara então que nenhuma dessas três brigas é sobre o que fazer pelo Brasil. É briga por cargo, é por quem controla dinheiro da campanha, é por quem manda nos perfis do próprio Lula, que agora passaram, aliás, para o PT. É briga sobre quem tem poder para mandar, sobre quem vai dar as ordens, quem vai comandar. E olha o que está acontecendo na equipe jurídica do Lula. A disputa entre o presidente do PT, o Edinho Silva, que prefere uma atuação jurídica mais técnica, e o Marco Aurélio Carvalho, o coordenador daquele clube da impunidade, que ficou conhecido como Prerrogativas, que vivia atacando a Lava Jato, dizendo que era por direitos. E agora tá aí, você sabe por que é? O grupo anti-Lava Jato que aparelhou o governo Lula inteiro. Marco Aurélio, por sua vez, disse respeitar a opinião do presidente do PT, mas deixou claro que discorda do papel definido para a assessoria jurídica da campanha. Segundo ele, a ameaça de uso de inteligência artificial nas eleições, associada às fake news, exigirá um trabalho político da equipe. Respeito a opinião dele, Edinho, mas tem uma opinião distinta sobre o papel do coordenador jurídico sem o papel político, afirmou. É claro que o Marco Aurélio prefere um trabalho mais político do que técnico, afinal, foi nisso que o Prerrogativa se especializou nesses últimos anos, em fazer lobby no judiciário, especialmente no STF, para destruir a Lava Jato, livrar Lula, derrubar as condenações dos corruptos amigos, lembrando que foram eles que organizaram o jantar que uniu Lula e Alckmin em 2022. Foi eles também que organizaram o jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula. Foram eles que ocuparam várias boquinhas, uma série de cargos no governo Lula. E o detalhe mais revelador é o timing. A última pesquisa Quaest mostrou que Lula está 8 pontos à frente do Flávio, de modo que pro PT a situação ele sente ali como confortável. Ou seja, eles não estão brigando por desespero, eles estão brigando pelo espólio, pela divisão do poder antes mesmo de vencer. Imagina o tamanho do circo se a coisa apertar, e tomara que aperte. Enquanto o Brasil discute o tarifaço que expolia os brasileiros, o roubo dos aposentados roubados por essa corja do PT, o caso Master, o comitê do Lula, ele fica gastando energia decidindo aí quem fica com qual pedaço. É esse o projeto que se vende como salvador do país. Uma máquina que, na largada, já briga por cargo na frente do próprio chefe. O Brasil merece gente que trabalhe pelo país, não pelo loteamento de poder. E é por isso que eu quero ir para o Senado. Se você concorda, deixa aí o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal que ajuda demais o nosso trabalho a chegar em mais gente. E agora me conta aí, uma campanha que já briga assim por poder. Antes de começar, ela vai governar pensando em quem, hein? Conta aí pra mim, curte o vídeo, vem virar membro do canal para apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço, até o próximo vídeo e Deus abençoe a sua semana e o Brasil, porque nós estamos precisando. Lauro Jardim publicou hoje na sua coluna no Globo que um grupo de bolsonaristas está se organizando para apresentar no mês que vem em Haia uma denúncia contra o Alexandre de Moraes por crimes contra a humanidade. A pergunta séria que a gente precisa fazer é a seguinte: e aí, isso tem fundamento jurídico ou é só para inglês ver? Eu vou te contar isso agora. Bom, o fato, como eu disse, é que o Lauro Jardim trouxe a informação de que o jornalista Oswaldo Eustáquio, que é perseguido lá na Espanha, e o advogado da Carla Zambelli, que é alguém que está sendo perseguida na Itália, e ambos pelo Moraes, e ambos, inclusive, foram blindados pela Espanha e pela Itália dessa perseguição, estão organizando essa denúncia contra o Alexandre de Moraes em Haia por crimes contra a humanidade. E como eu mencionei, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: na letra fria da lei, ali direitinho, na letra fria, sem emoção, é crime contra a humanidade o que o Moraes faz ou fez com essas pessoas? Sim, é crime contra a humanidade. O Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário, portanto nós nos vinculamos assinando esse estatuto, considera que você perseguir alguém ou um determinado grupo politicamente é um crime contra a humanidade, mesmo em tempos de paz. Não importa se há guerra ou se não há guerra, não importa qual o grupo político, se você se vale do seu poder para perseguir alguém ou algum grupo politicamente, você comete, na visão do Estatuto de Roma, do qual nós somos signatários, comete crime contra a humanidade. Ou seja, o Moraes
pode sim ser considerado um perseguidor, tanto que ele perseguiu Zambelli, o STF da Itália assim considerou 2 vezes, o Oswaldo Eustáquio também, o Moraes tentou extraditá-lo da Espanha e não conseguiu, porque lá considerou-se que ele estava sendo perseguido pelo Moraes, portanto ele é considerado um perseguidor, e alguém que persegue alguém ou um grupo político é considerado pelo estatuto, do qual nós assinamos aqui no Brasil, é considerado crime contra a humanidade. Portanto, o Moraes pode se enquadrar sim na letra fria da lei como alguém passível de ser julgado e até condenado por crime contra a humanidade. Isso já aconteceu em outros momentos. Para vocês terem uma ideia, em Nuremberg, os alemães, juízes, magistrados que participaram do regime ali do Adolfo, eles foram condenados por utilizarem as suas togas e os seus tribunais para perseguirem politicamente, no caso, os judeus. Então, há inclusive um precedente pesado de juízes punidos por perseguir politicamente grupos ou pessoas. O ponto, claro, é que é muito difícil que isso aconteça. Na prática é uma coisa, na teoria é outra. Na prática, muito difícil, quase impossível que o Tribunal Penal Internacional se debruce a respeito dessa questão, mas, com certeza, se isso for levado adiante, se isso for posto na mídia internacional, se isso circular, o que importa mesmo é que a imagem do Moraes vai sendo, de alguma forma, implodida lá fora. Já foi nos Estados Unidos, no caso Alan dos Santos, já foi na Itália, no caso Zambelli, já foi na Espanha, no caso Eustáquio, já foi na Argentina, pelos que lá estão refugiados, e agora seria também em Haia, no Tribunal Penal Internacional. Isso é muito importante, porque se aqui no Brasil, por incrível que pareça, há uma imprensa ainda e setores da sociedade que ainda blindam o Moraes, talvez essas luzes que venham de fora possam iluminar as ilegalidades e abusos cometidos aqui dentro. A gente vai seguir atento a essa história e eu vou te contar os detalhes quando os detalhes vierem. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir juntos, atentos. Se inscreva também no nosso canal, que a gente está numa meta aí rumo a 800 mil inscritos. Venha com a gente. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.